E nas resenhas rápidas da vez nós temos... Batman número 32, Liga da Justiça Dark, volume 1, Batgirl, volume 5, e fechamos com o Capuz Vermelho Foragido. Então é isso aí, meus amigos, mais um videozinho de resenhas rápidas aqui, trazendo minhas considerações sobre os lançamentos mensais aí da editora Panini, né? Como eu trago aqui, na verdade, nessas resenhas rápidas, são essas mensais assim que não vale fazer um vídeo próprio, né? Porque são séries contínuas aí, né? Como esses encadernados aqui. Se eventualmente tiver um encadernado um pouco mais, digamos assim, diferente, tipo Mulher Gato volume 1, ou sei lá, Batman Pecados do Pai, aí sim eu faço um vídeo próprio, né? Mas essas mensaizinhas aí, essas edições aí contínuas, eu faço um vídeo onde eu agrego tudo. Mas então, começando aqui, meus amigos, vamos com Batman número 32 aí de novembro de 2019, né? Custando R$11,90, porque é uma revista aí que tem mais páginas, 64 páginas para ser mais exato, meus amigos. E aqui nós temos então duas edições, especificamente falando. Nós temos a Batman Anual número 3 e a edição número 61 da revista Batman dos Estados Unidos. A primeira história que nós temos aqui é Dia dos Pais, que é escrita pelo Tom Taylor com os desenhos de Otto Schmidt. E é uma história que eu acho bonitinha, assim. O Tom Taylor é um cara que ele escreve muito bem. Eu gosto do trabalho dele, eu lembro muito do trabalho dele em Injustice, né, os 3 primeiros anos. E é um escritor assim que ele tem uma versatilidade muito interessante, é um cara que escreve bem também, um cara que escreve gostoso, assim, que é aquela leitura que pra mim pelo menos não é maçante. E essa história aqui, ela tem um foco no Alfred, né? O Alfred aí, digamos, é o grande pai do Bruce Wayne. E ela mostra, recapitula lá desde o momento onde houve o assassinato da família Wayne, né, do Thomas e da Martha, e aquela primeira chamada na madrugada que o Alfred teve lá, onde ele acabou sabendo a tragédia envolvendo aí os seus patrões, né? E é interessante como a história pontua assim sempre essa questão envolvendo a ligação, né? Porque com a evolução do Bruce, com o Bruce se tornando o Batman, o Alfred sempre fica ali do lado na cama dele, né? Com a escrivaninha dele aqui, né? Com o criado mudo que seja, com ali o celular, né? Esperando sempre a ligação do seu patrão, dessa vez que é o Bruce Wayne, o Batman, né? É uma relação de patrão, assim, que é entre aspas, porque é a figura da preocupação paterna do Alfred com o Bruce. E eu gostei muito como o Tom Taylor fez esse foco nessa questão paterna do Alfred, né? Ficou uma história, assim, que mostra muito bem, assim, a evolução também do Alfred perante o Bruce. E também mostra mais pra frente ali durante a história um momento um pouco mais delicado ali envolvendo o Batman, porque o Batman também nem sempre é um ser infalível, né? Ele falha e isso acaba gerando muita preocupação pro Alfred. Uma história que eu achei muito bem construída, os desenhos estão bons, eu não diria que é nada excepcional, mas o traço tá legal. E sem dúvida eu posso dizer assim que é a melhor história desta ediçãozinha aqui, né? Porque realmente foi algo pouco fora da curva, assim, que a gente vem acompanhando recentemente na revista do Batman. Já a segunda parte aqui nos traz um capítulo aí do Arco dos Pesadelos, meus amigos, que foi intitulado aqui no Brasil como Terrores Noturnos, que traz o roteiro de Tom King e os desenhos de Travis Moore. E assim, é uma história que eu não sei, esse primeiro momento do Arco dos Pesadelos, ele é interessante e pra mim, pelo menos na época quando eu li, eu não tinha entendido que era uma quebra da última edição que a gente tinha lido, né? Na última edição que a gente leu, nós vimos o Thomas Wayne, o Batman do Flashpoint, adentrando a Batcaverna e capturando o Batman, né? Quer dizer, a gente nem sabe o que aconteceu realmente, a gente só vê a figura do Thomas Wayne. E quando eu li, eu fiquei muito esperançoso, puto, o que vai acontecer na próxima edição? Aí veio essa primeira parte aqui do Arco dos Pesadelos, que eu fiquei meio... ok, por que a história pausou aqui, né? E lendo essa história, você fica achando que as coisas estão acontecendo normalmente na história, não dentro de um pesadelo. Bom, pelo menos é o que indica quando você lê o final do arco, né? Que isso tudo que acontece aqui nesses terrores noturnos, nesse Arco dos Pesadelos aqui, tudo faz parte de um pesadelo, de um sonho do Bruce Wayne. Só que o estranho dessa história aqui é que ela apresenta esse personagem chamado Matthew, que já tinha sido apresentado anteriormente nos quadrinhos do Batman, né, nas histórias mensais do Batman. Tinha uma história, um one shot ali, né,
que mostrava esse garoto sendo apresentado como um garoto que tinha problemas lá, que ele queria ser uma espécie de Bruce Wayne a ponto de matar os seus próprios pais, né, encomendar a morte dos seus próprios pais. E ele até tem tatuado aqui, tatuado não, né, ele fez em forma de cicatriz Thomas e Martha, né. Então eu achei estranho esse personagem estar figurando esse pesadelo do Bruce, porque eu não entendi o sentido disso, assim. Porque pra mim parece que esse personagem que o Tom King criou talvez tivesse uma maior complexidade, uma maior participação aqui dentro do trabalho do Run Tom King, mas quando você lê tudo do Tom King, você vê que esse personagem nada tem de excepcional, assim, né? Então eu não entendi o foco aqui, né? Eu não entendi se Bruce quis se ver na figura desse garoto, mas... Enfim, essa história diz nada com nada, sabe? Os desenhos são bonitos, os desenhos do Travis Moore estão legais, né? Mas, enfim, essa edição em si não conta nada demais, assim, e não precisava, sabe? Esse arco dos pesadelos, dos terrores noturnos, realmente vai me incomodar bastante, é reler até essa parada, né? Mas enfim, de qualquer maneira tá aí, né? Batman 32, e como eu já disse em outros vídeos, essa quarta capa aqui tá muito bonita, né? Eu acho que deveria ter sido a capa mesmo, né? Mas tá lá, então, mais uma edição de Batman devidamente lida. Aí nós temos Liga da Justiça Dark, meus amigos, os trabalhos aqui do James Tynion IV, né, com os desenhos do Álvaro Martinez Bueno, tá lá, né? E assim, eu acho estranho porque eu comecei a ler a Liga da Justiça Dark naquele outro arco lá, que é o do Witching Time, que tem a Mulher Maravilha, a revista Mulher Maravilha fazendo um crossover com a revista Liga da Justiça Dark, que foi lançado primeiro pela editora Panini, para Panini lançar depois deste arco aqui. E quando eu li aquele outro encadenado, eu fiquei perdidíssimo de como a Liga da Justiça Dark tinha sido formada e etc, né? Aí então nós temos aqui a formação então da Liga da Justiça Dark, né? Quando a Mulher Maravilha aí, depois do que aconteceu naquele arco No Justice, né? Sem Justiça, onde havia alguns problemas envolvendo lá o mundo da magia, a Mulher Maravilha vai em busca de pessoas aí que lidam com a magia para tentar resolver os problemas que estão acontecendo, né? E inclusive aparece aqui meio que o inimigo, que é a outra espécie, que eu achei um inimigo, até esse carinha aqui, muito bizarro, né? Ele realmente parece um bicho vindo dos filmes de terror, né? Isso parece muito influência assim do Snyder dentro das histórias, né? Porque o Scott Snyder gosta de introduzir essas coisas envolvendo terror, né? Com o Batman ele já fez um monte de vezes isso, né? Batman que é um exemplo, o Coringa aquela cara que é a pele solta, assim, é outro exemplo também. E esse outra espécie parece também vindo diretamente de um filme de terror. Mas como envolve a Liga da Justiça Dark, faz muito sentido este vilão nessa história. Inclusive, essa criatura acaba chegando através da Árvore das Maravilhas, né, que foi apresentada então nessa história lá do No Justice. Eles exploram bastante isso aqui, né, e tem a participação também do Senhor Destino, né. O interessante dessa história aqui é que ela remete a muitos trabalhos antigos envolvendo, por exemplo, o que o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano, né. No momento lá onde estava acontecendo a crise nas Infinitas Terras e teve lá a saga do Monstro do Pântano pelo Alan Moore, que estava acontecendo na mesma época da crise, o Alan Moore fez uma espécie de Liga da Justiça Dark, né, onde reunia vários personagens do mundo da magia e acontecia toda uma batalha mágica lá que até ceifou a vida do pai da Zatanna, que é referenciado aqui, né. Então até seria interessante, antes de você ler isso aqui, ler, por exemplo, então a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore, né? É mais pro finalzinho, acho que encadenado quinto ou sexto, não tô enganado, acho que quinto, encadenado quinto, que tem essa parte envolvendo essa galera da magia, né? Mas é uma história interessante. Eu li por causa que tem um morcego humano aqui, né? O Kirk Langstrom realmente está figurando aqui, é o Kirk esse aqui, né? E ele lida mais com a parte da ciência, envolvendo aí qualquer problema que tenha com a Liga da Justiça Dark, né? Ele tem uma forma anterior a esta aqui, né? Onde ele tá mais monstrão, que ele parece muito o morcego humano lá do Detective Comics número 400, quando teve a primeira aparição do morcego humano nos quadrinhos, né, que ele não era tão animalesco, né, era um cara que tinha uma aparência de morcego devido a algumas experiências que ele próprio fez, mas ele tinha ainda uma consciência humana. Mais pra frente que ele foi ter essa vibe mais monstro mesmo, que ele se transformava num bicho sem consciência, né, tinha um instinto muito mais animal. E aqui ele tem essas duas formas, mas ainda assim o instinto animal dele consegue ser controlado com maior precisão pelo Kirk Langstrom, né?
Então é interessante a participação aqui do Kirk, né? Inclusive de vez em quando eles até falam, mas esse cara não é vilão do Batman? O que ele tá fazendo aqui? Então é interessante essas partes quando eles falam sobre isso, né? E aí nós temos então o Detetive Chimp, além da Mulher Maravilha, né? O Monstro Pântano, a Zatanna, tem também o Constantine que aparece bastante aqui. Tem outros personagens do mundo da magia, então para quem gosta desse mundo da magia da DC, vale a pena dar uma lidinha, né? E aí é o seguinte, né? Você lê algumas, até acho que a edição número 4 ou 3, uma coisa assim, aí você tem que ir até outro encadernado lá, que é do crossover, então, que envolve lá a revista Mulher Maravilha e Liga da Justiça Dark, que continua lá. Depois você volta para esse encadernado aqui, porque as histórias continuam por aqui, né? Então é uma zona esse negócio aqui, mas tudo bem, né? É uma edição então aí que custa R$ 21,90 de setembro de 2019, tô meio atrasado aqui, né? Ele tem mais ou menos 128 páginas aí, né? Então tá lá, meus amigos, mas a leitura foi bacana, não foi ruim. E aí nós temos Batgirl volume 5, meus amigos, que vocês veem pela capa, por esta bela capa até, né? A Batgirl mudando o seu uniforme, né? Tirando aquele uniforme meio característico lá de Burnside, e usando esse uniforme que eles explicam o que é esse uniforme durante a história, né? O encadernado tem 192 páginas, custando R$ 29,90 de setembro de 2019, aí, né? Que traz os roteiros aqui de Margaret Scott, e daí também tem os roteiros também de Sean Aldridge, e tem os desenhos de Paul Pelletier, Helena Casagrande, Norman Hepburn e Jordi Belaire. Meu Deus do céu, devo ter pronunciado tudo errado esses negócios aqui, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. Geralmente esses encadernados envolvendo a Bat-família, assim, eu nunca espero nada de demais, assim, né? Eu sempre espero uma história que seja legal, divertida e assim por diante. Nunca penso que vai ter algo extraordinário. Mas esse encadernado aqui da Batgirl, né, esse volume 5º aqui, ele me surpreendeu muito positivamente. O primeiro arco aqui que envolve duas caras, duas primeiras historinhas, ele não é tão assim, digamos, excepcional. Mas as outras histórias que tem aqui, por exemplo, tem uma história que veio da anual da Batgirl que envolve o irmão da Bárbara, né, que é lá o James Gordon Jr., o psicopata James Gordon Jr., e a história que é trazida neste anual aí envolve toda uma questão de grupos de serial killer, né? Aquelas pessoas que se apaixonam por serial killers e ficam enviando cartas para eles na prisão, né? E como o James Gordon Jr. consegue manipular as pessoas mesmo estando preso. É interessante essa dinâmica, né? E a outra história que tem aqui, onde a Batgirl enfrenta um vilão que, enfim, é um vilão meio genérico, assim, não tem muita, digamos assim, excepcionalidade em relação ao vilão. Mas o bacana dessa história é mostrar, por exemplo, coisas que são pessoais envolvendo a Batgirl, como por exemplo a questão de como é que foi a cirurgia dela para ela voltar a andar, né? Aparece um pouco mais, digamos assim, de forma íntima, assim, as costas dela com as cicatrizes do procedimento cirúrgico, assim, né? Ela chega um momento aqui na história que ela acaba tendo problemas em relação ao aparelho que está dentro dela, fazendo ela voltar a andar. E tem todo um momento assim um pouco mais tenso, no sentido assim que talvez ela possa voltar à cadeira de rodas. Você, leitor, sabe que não vai acontecer. A Batgirl não vai voltar à cadeira de rodas, né? Mas dentro da personagem em si, é interessante como eles exploram isso aqui. Realmente cria uma atenção para o personagem que você fica preocupado com ela, né? E bem como mostra um pouco mais intimamente também, se já não foi mostrado, mas aqui mostra de uma maneira bacana a relação com o pai dela, né? Com o James Gordon, o comissário Gordon. Então é um encadenado que eu achei muito legal. Eu gostei também da justificativa para ela usar o uniforme aqui, né? Que é uma espécie de protótipo antigo dela, que ela teve que usar aqui. Eu não vou dar muito spoiler de como aconteceu isso, mas ficou muito legal esse momento aqui do quadrinho, e foi um bom material para leitura envolvendo a personagem, né? E é uma revista que eu tenho curtido ler, a Batgirl tem sido bacana. Quando ela tava naquele momento lá, 952 Burnside, começou legal, mas ficou um porre depois, né? Na fase do Rebirth o negócio melhorou, assim, sabe? Não ficou tão sacal, assim, ficou legal as histórias dela, assim, são boas histórias que trabalham muito bem a personagem Batgirl. E fechando aqui, então, nós temos Capuz Vermelho Foragido, né? O volume 1, porque agora o Capuz Vermelho está sozinho, não está mais com Artemis. E o bizarro, encadernado é de R$ 27,90 de outubro de 2019, né? Com 176 páginas. Então aqui, meus amigos, o nosso querido Capuz Vermelho resolve ser um personagem da série Mortal Kombat, né? Ser um ninja da série Mortal Kombat, porque o uniforme dele é basicamente isso. Ele tá parecendo Scorpion, Sub-Zero e assim por diante, né? E o Scott Lobel continua escrevendo aqui, e os desenhos são de Pete Woods.
E o Scott Lobdell manda muito bem com esse personagem, sabe? Eu não tenho muitas críticas em relação à maneira como o Capuz Vermelho é trabalhado pelo escritor. Eu acho que é interessante a pegada que ele tem dado pro Jason Todd nas suas histórias. E desde que ele assumiu o personagem 952, ele continua até hoje. Ele já tá há um bom tempo escrevendo aí o Capuz Vermelho e meio que tem uma fanbase aí bem, digamos assim, fiel ao que o Scott Lobdell tem feito com o personagem, né? E é o seguinte, meus amigos, eu não sou muito fã assim do Capuz Vermelho, vou ser bem honesto com vocês. Eu preferi o Capuz Vermelho sendo vilão do Batman. Eu acho que tinha muito mais sentido. Ser um Robin que acabou não dando certo por todos os problemas que envolveu a morte dele e assim por diante, e ele ter esta raiva em relação ao Bruce Wayne seria muito mais interessante no personagem que ele ser uma espécie de anti-herói. Mas enfim, não é assim, não vou ficar também aqui criticando isso, né? Mas o fato é o seguinte, a Artemis e o Bizarro eles foram transportados numa espécie de realidade alternativa desde o último encadenado. No último encadenado nós tivemos também aí o Jason quase matando o Pinguim, fazendo com que o Bruce e o Batman fossem atrás do Jason, desse uma coça nele e o Arsenal salvasse ele aí de apanhar mais pro Batman e fosse preso, né? Depois de ser resgatado pelo Arsenal, fica um período de cura ali, né? Pra depois de quase morrer nas mãos do Batman aí, né? Ele se recuperar de todas as lesões e ele começa então a tentar caçar alguns mafiosos que estão espalhados fora de Gotham. O que eu achei meio estranho aqui dessa história é o fato de que dentro do último encadenado, esse momento do combate dele com o Bruce foi um momento muito tenso, assim, né? Que você viu uma ruptura dentro ali da amizade dos dois, né? Na verdade até uma relação de paternidade, né, do Bruce com o Jason. E aqui nesse encadenado isso se resolve de uma maneira muito rápida, né? Até devido aos eventos que acontecem em Heróis em Crise. Eu achei essa resolução meio bosta, assim. Eu preferia que ele tivesse continuado meio que nesse momento inimizade em relação ao Bruce, né? Até para dar mais peso no que aconteceu nas últimas edições, no último encadenado, por exemplo. Mas não aconteceu, né? E aí nós vemos então o Jason aí indo atrás aí dessas pessoas aí que ele tá caçando, muito por causa de missões antigas do Arsenal, né? Ele quer ir atrás dessas pessoas até para honrar o legado do Arsenal, que se você está lendo Heróis em Crise você sabe o que eu estou falando. Isso vai fazer com que ele cruze o caminho de outros personagens, por exemplo a Batwoman, que até aparece aqui na contracapa, na quarta capa. Tem outros, um ex-titã, tem outro personagem ali. Eu acho que melhor não dar spoiler para você, tem que ler. Mas a história aqui não é ruim, é legal, é divertido, é uma história assim que não é chata. O trabalho do Scott Lobdell geralmente para mim é um saco, eu não gosto do trabalho dele. Mas em Capuz Vermelho eu abro, sei lá, tipo uma exceção em relação ao que eu penso dele. Eu não gostava do que ele fazia no Capuz Vermelho 952 lá, que era Capuz Vermelho, a Arsenal e a Estelar. Eu achava chato essas histórias, inclusive os trabalhos que ele fazia com os Jovens Titãs também era chato. Depois, quando veio o Rebirth, ficou legal o trabalho dele com o Capuz Vermelho. E aqui continua pelo menos no Foragido. Então se você gosta do Capuz Vermelho, seria legal você dar uma chance para esse material aqui. E se você não gosta, talvez seja o momento também para você talvez repensar, dar uma lida para ver se isso agrada você. Esse uniforme aqui do Capuz eu achei ok, sabe? Achei interessantezinho assim. Talvez eu preferi o outro uniforme do Capuz Vermelho que parecia um pouco mais, sei lá. Não sei, eu não sei explicar, aquele outro uniforme eu achava melhor assim para um personagem de quadrinhos. Aqui tá muito Mortal Kombat esse negócio. Mas ainda assim, um bom material de se ler e vale você pegar se você tava em dúvida ou não se valia a pena ir atrás. Beleza? Então, meus amigos, essa é a minha consideração desses 4 materiais aqui que chegaram, não digo recente das bancas, né? Já tem um tempinho que alguns deles chegaram, mas antes tarde do que nunca trazendo minhas considerações aqui, né? Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião se você já leu este material aqui, estes materiais, né? Se você curtiu ou não curtiu, tem as mesmas opiniões ou opiniões diferentes que a minha. Deixe seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos novos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. E como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que ajuda a manter esta bagaça de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva, Submarino. Vocês ajudam pra caramba também o canal desta maneira. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.